Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai estar desenvolvendo aqui uma aplicação, como vocês podem ver, é uma API, e essa API aqui eu vou fazer uma requisição, ela retorna aqui um artista, vou pegar aqui um outro artista, vou fazer uma requisição. Essa API aqui, né, tem algumas propriedades, como vocês podem observar, essas propriedades na verdade, todas elas foram tiradas aqui da API do próprio Spotify. Então a gente tem um endpoint e esse endpoint de artista recebe aqui um ID único, como vocês podem observar aqui na tela, e a gente vai estar recriando essa aplicação aqui do zero. A ideia é, ao término desse vídeo, você vai ter um conhecimento como você vai criar a sua própria API utilizando o novo roteamento do Go, e ainda você vai entender como fazer relacionamentos muitos para muitos na sua aplicação ou de um para muito, sem usar nenhum ORM, ou seja, a gente vai desenvolver isso utilizando Postgres e a gente vai criar as nossas próprias soluções e ter uma base sólida para, claro, utilizar essas bibliotecas que entregam sim produtividade, mas também entender como a gente pode criar do zero as nossas próprias soluções. Então, se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, se curtiu o vídeo, curte, comenta e bora lá desenvolver aqui o nosso endpoint do artista da API do Spotify com o Go. Antes da gente começar a desenvolver a nossa aplicação, eu vou fazer aqui um overview do que a gente já tem, apenas para agilizar o nosso projeto. Foi o que eu fiz aqui. Criei um arquivo chamado compose.yaml e esse arquivo ele vai levantar o nosso banco de dados, que vai ser o Postgres. Aqui eu já defini o banco de dados, o usuário e a senha. Aqui na pasta Migrations, eu já criei aqui algumas tabelas e também inseri algumas linhas no banco de dados para a gente estar trabalhando aí com a nossa aplicação. Então, eu tenho aqui uma estrutura muito simples no qual a gente cria a tabela de artista, passei aqui alguns atributos que a gente vai estar utilizando lá na nossa aplicação quando a gente for buscar no endpoint de artista, e aqui já fiz a inserção de dois artistas diretamente aqui no banco de dados. Estou utilizando até o mesmo ID único que eles têm lá na própria API, ou seja, eu peguei essas informações através do Spotify Client. Temos também a tabela de imagens, no qual a gente tem um relacionamento aqui com a tabela de artista. Também já fiz aqui algumas inserções. Temos a tabela de usuários, no qual vamos ter o relacionamento aqui de muitos para muitos. Adicionei aqui 5 usuários na nossa aplicação. E aqui a gente simplesmente faz esse relacionamento aqui de muitos para muitos. Então, a gente tem dois artistas, então o primeiro artista vai ter 3 usuários que vão seguir ele, e o segundo artista, ele tem aqui 5 usuários seguindo ele. Vamos então iniciar aqui a nossa aplicação. Vou fechar aqui esses dois arquivos aqui que estavam abertos. E aqui a gente vai para o terminal. Então o que é que eu vou fazer aqui? Go mod init github.com/scopodev/Spotify artist. A gente acabou aqui de criar o nosso Go mod, a gente pode voltar aqui no nosso projeto e a gente já vê que a gente está utilizando aqui a versão 1.22. Logo na sequência, vamos criar aqui o nosso diretório cmd e dentro dele eu vou ter uma pasta chamada server, né, que aqui vai ser o binário da nossa aplicação. Então vamos lá, cmd/server, dentro dessa pasta a gente vai ter o nosso main.go, package, main, func main, e aqui temos a nossa estrutura básica aqui do nosso main.go. A primeira coisa aqui que a gente vai estar fazendo é verificar se a gente consegue se conectar ao banco de dados. Então, vou voltar aqui no terminal e a gente definiu, né, aqui no composer.yaml, voltando aqui rapidamente, o nosso banco de dados, o usuário e a senha. Vou fazer o seguinte, vou pegar essa informação através de uma variável de ambiente, que a gente vai definir aqui agora. A nossa aplicação também precisa expor uma porta. Então, a porta que a gente vai estar ouvindo também vai ser uma variável de ambiente que a gente vai estar trabalhando
dentro da nossa aplicação. Isso aí, na verdade, pessoal, é para a gente seguir aqui uma das sugestões aqui da metodologia de 12 fatores. Se você não conhece, recomendo que você dê uma olhada, que é literalmente uma excelente estratégia para a gente desenvolver aplicações para a nuvem. Então, vou definir aqui essas duas variáveis de ambiente. A primeira delas vai ser o nosso banco de dados, DB, DSN. Então, aqui a gente tem o nosso PostgreSQL, que é o driver, aqui o root, que é o usuário, 4321, que é a nossa senha, aqui vai ser localhost, a porta padrão, e o nosso banco de dados. Então, vou exportar. Agora aqui, vamos para a porta da aplicação, que a gente vai estar ouvindo aqui na porta 8080. Vou voltar aqui no main.go e vamos começar a desenvolver a nossa aplicação, iniciando pelo banco de dados. O que a gente vai precisar aqui? Vou definir aqui uma variável chamada DSN aqui, e vou pegar essa informação no nosso ambiente. A gente definiu lá db.dataSourceName. Então isso aqui é o que a gente acabou de definir aqui, tá? Porque eu vou estar rodando a aplicação por esse terminal. Vamos então abrir aqui uma conexão com o Postgres. Então vamos ter aqui um erro, vou colocar aqui SQL.open, Postgres, aqui a nossa variável de conexão, erro sendo not nulo, e finalizar aqui a nossa aplicação. Salvar aqui, a gente já faz a importação, né, do nosso banco de dados. Mas é o seguinte, pessoal, a gente vai estar trabalhando com Postgres, então a gente precisa configurar a nossa aplicação para utilizar o Postgres e a gente precisa instalar aqui a biblioteca que vai ser responsável por fazer essa conexão. Então, a biblioteca que a gente vai estar utilizando aqui, eu vou pegar aqui rapidamente o endereço dela e vou colar aqui para a gente. Então, go-get, github.com, aqui libpq na versão V1. Então, adicionamos aqui o Postgres na nossa aplicação. Vou voltar, tá? E a gente precisa, pessoal, colocar aqui um blank import. Então, a gente precisa de uma importação aqui do nosso Postgres para que ele registre, né, o driver do Postgres na nossa aplicação. Então, isso vai ficar visível aqui para o nosso banco de dados aqui, o database SQL do Go. Vamos então fazer aqui um blank import github.com/lib/pq. Por que a gente tem que colocar esse blank import aqui rapidamente? Porque é o seguinte, não tem nenhuma função que a gente vai estar chamando diretamente aqui nesse arquivo. E o Go, se a gente não está utilizando, né, alguma variável, alguma função de algum pacote, ele automaticamente reclama, né, ele automaticamente visualiza, ele percebe aquilo e não deixa aquilo ali ficar no nosso projeto, né, porque na verdade é um recurso adicional desnecessário. Então ele remove aqui. Então para a gente manter, porque a gente precisa, né, do método init, que tem lá dentro desse pacote, para poder fazer esse registro do driver. Então vamos continuar aqui e vamos agora fazer aqui um ping, tá bom? Vamos ver aqui como é que está essa conexão aqui com o banco de dados. Então vou fazer aqui o seguinte, caso tenha algum problema a gente fecha aqui a conexão, log.fatal e aqui um erro, tá? Então se a conexão for bem sucedida, a gente vai conseguir, por exemplo, fazer aqui um log println. Então, beleza, pessoal? Então aqui a gente tem, né, a inclusão do nosso pacote de Postgres e aqui a gente está fazendo aqui uma conexão com o Postgres. Vou voltar aqui no terminal e vamos, antes de mais nada, aqui a gente tem, né, essa informação aqui, ó, do mod type que está indirect, mas na verdade a gente está usando diretamente. Então vou vir aqui go mod type e aqui ele já atualiza informando que é uma dependência direta do nosso projeto. Vou voltar aqui, vou fazer o seguinte, go run cmd server. Então, application is starting, como vocês podem observar, e claro, saiu aqui porque a gente não tem ainda
o nosso HTTP Server rodando, mas a gente conseguiu se conectar ao banco de dados com sucesso. Então bora lá criar o nosso servidor HTTP. Voltar aqui no nosso projeto e mais aqui abaixo fazer o seguinte: mux http.newServMux, e aqui vamos adicionar o nosso handler. Nossa aplicação vai ter apenas um único handler, que é o handler que vai pegar os dados do artista de acordo com a requisição do nosso usuário e apresentar ali na tela essas informações. Lembrando que aqui é uma API, beleza, pessoal? A gente vai estar trabalhando com JSON, então o client é que vai efetivamente apresentar da melhor forma possível essa aplicação, né? No caso, essa informação. Então vou aqui registrar o nosso handler, então aqui handle. Aqui é o seguinte, estou usando já o roteamento novo do Go, então a gente já pode definir aqui um método. Aqui eu vou seguir o endpoint da API do Spotify, então artists, ele tem lá o API v1 artists, e aqui ele tem um ID único, né, o ID único dele. E aqui a gente precisa definir o nosso handler. Então, como eu não tenho handler ainda, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vamos criar aqui a nossa pasta internal. Vou criar aqui outra pasta chamada handlers. E aqui a gente vai ter o nosso artists handler. Então, package handlers. Aqui eu vou ter um type artists get. E aqui um struct que vai conter essas informações. Então vou vir aqui, porque a gente vai estar utilizando aqui o HTTP handle, então a gente precisa ter a nossa interface aqui sendo implementada, né? Vou voltar aqui rapidamente, que é a interface do serve HTTP. Então aqui a gente vai ter o nosso handler, ter aqui um ponteiro para o artist get e aqui serve HTTP. Então aqui vou ter um response writer, http.response-writer, e aqui temos o nosso ponteiro para o request. Então aqui a gente já definiu, beleza, pessoal? Vou voltar aqui rapidamente e vou utilizar esse handler. Então vou colocar ele aqui um pouco mais acima, vai ser o artists handler, aqui vai ser em handlers. Só que o que acontece? Aqui a gente já tem diretamente o nosso struct. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um construtor para ele, então func new artists get, e aqui eu vou retornar um artists get, que nada mais vai ser um ponteiro aqui para o artists get. Beleza, pessoal? Voltar, então new artist get, e aqui a gente pode passar o nosso artist handler. Vou salvar aqui para ele fazer a importação aqui do HTTP. Beleza? Então aqui a gente já tem a nossa aplicação aqui inicial, que vai, né, ter aqui o registro do nosso handler, e agora a gente precisa efetivamente iniciar o nosso servidor. Para isso a gente vai fazer o seguinte, aqui vai ser http.listen_serve. Vamos ter o nosso endereço que a gente está também pegando pela porta, né, que a gente definiu. Então vou ter aqui port os.getenv e aqui app-port. Podemos então chamar aqui diretamente, vamos passar aqui o nosso servermux, e aqui caso algum erro aconteça, um fatal aqui para a aplicação encerrar. Tranquilo, pessoal? Então vamos voltar e vamos fazer aqui um teste. Voltar aqui, vou rodar novamente aqui a aplicação, né? Tudo indica que está em execução. Vou abrir um terminal aqui mais abaixo rapidamente. curl http://localhost aqui 8080 barra aqui API v1 artists, e aqui eu vou colocar apenas de exemplo um ID único. Então aqui não tem nenhum erro, como a gente pode observar,
que a gente pode fazer aqui? Vou fazer um log aqui, log.println, aqui artists get. Vou iniciar aqui a aplicação novamente e vou executar o mesmo comando curl. A gente pode observar que efetivamente esse endpoint foi chamado, né, e o handler ele foi executado. Então vamos voltar aqui para o VS Code e vamos definir os nossos modelos, né, de acordo com as tabelas que a gente criou no nosso banco de dados. Vou criar aqui o nosso pacote chamado models e aqui dentro vou criar o nosso model artist.go. Então package models type artist é um struct e aqui a gente vai começar a adicionar as informações que a nossa aplicação precisa. Vou pegar aqui rapidamente a própria documentação aqui do Spotify e vocês podem observar que tem algumas informações que a gente vai estar precisando retornar aí, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, aqui os external URLs, temos os nossos followers. Então a gente vai seguir aqui, né, a estrutura do artista que tem no próprio Spotify. A gente vai baixar aqui, a gente tem um request, que ele vai receber lá o nosso ID único, a gente já definiu isso, e aqui tem um response de um artista. Então ele define aqui, né, algumas variáveis, por exemplo, externas, os seguidores, aqui o gênero do artista, aqui alguns links, né, o próprio ID, aqui temos algumas imagens que a gente já definiu lá na nossa tabela do banco de dados e também o relacionamento, né, daqui de um artista tem várias imagens e aqui temos a popularidade, o nome do artista e algumas outras informações. Uma outra característica interessante é que ele tem aqui, né, o total de followers. Para isso, a gente vai estar utilizando aqui uma abordagem bem interessante, que é muito comum, que a gente vê muito utilizada em, por exemplo, aplicações de forma transparente, através de ORMs. A gente não vai utilizar um ORM, a gente vai realmente implementar isso e ver como funciona ali por debaixo dos panos. Então, é uma informação, um conteúdo legal. A gente também saber como isso funciona, né, sem que isso seja 100% abstraído ali do developer. Como existem várias bibliotecas, por exemplo, no Go a gente tem o Gore, mas o Hibernate é muito conhecido aí no mundo. Java, o próprio Eloquent do Laravel também. Mas a gente vai fazer isso aqui na mão, beleza? Então vou voltar para o projeto e vamos dar andamento aqui no nosso artist. A gente vai ter aqui um ID que vai ser um int 64, JSON, aqui ID, e temos um UID, que vai ser o nosso ID único, UID, name, aqui name, popularity, aqui eu vou também colocar um int 64, JSON, aqui vai ser uma rede string, aqui. E o que acontece? Se a gente voltar aqui, trazer rapidamente a documentação, a gente pode observar que tem alguns padrões. Por exemplo, aqui nesse URL externo do Spotify, ele tem aqui esse endereço, mas o ID é o mesmo. Isso se repete, por exemplo, aqui no URI, que ele também vai utilizar esse mesmo padrão, e aqui no final ele tem o ID do artista, e no href da mesma forma, ele tem uma API Spotify, mas aqui nesse path final é o ID do artista. Então essas informações, né, esses atributos, o que eu quero fazer aqui com vocês? Para eles, a gente vai computar isso aqui em tempo lá de execução, ou seja, o que vai acontecer? A gente vai utilizar uma estratégia que é muito comum, né, em alguns frameworks, são os Computed Properties. Então a gente vai computar isso de acordo com as informações que a gente já tem do artista. Então eu vou até dar um espaço aqui e vou definir aqui o nosso aqui, URI. Vou colocar aqui como omit empty. Omit empty. Então caso a gente não chame a função
para computar essa propriedade, esse campo não vai nem aparecer na resposta. Aqui, href, string, JSON, href, omit empty. Aqui, external URLs, aqui também vai ser um string, um array de string, aqui JSON, aqui external URLs, omit empty, aqui followers, aqui vai ser um inteiro, aqui followers, omit empty. E o que mais que a gente vai ter aqui? Como vocês já sabem, um artista tem várias imagens e um artista também tem vários seguidores, né? E um seguidor também pode seguir vários artistas. Então, a gente precisa definir também essas outras entidades do nosso sistema, né? Esses outros modelos aqui que vai ser o image e o user. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar definindo aqui o image. Então, eu vou criar aqui o nosso arquivo image.go, então package models, type image, que é um struct. Vou vir aqui em nosso models de novo, vou criar o user.go, então package models, aqui, type user, struct, e aqui a gente tem os dois structs. Vou voltar aqui rapidamente para o artist.go e vou definir aqui também que a gente vai ter o nosso images, que vai ser um array de imagem, aqui JSON images, e aqui users, que vai ser também, no caso, um array de user. E aqui a gente tem o nosso struct de artist concluído. Beleza, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos avançar para a criação do modelo aqui do image. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um ID, que vai ser um int64, JSON. Nesse caso, a gente nem retorna lá na API, né? A API não mostra nada sobre o ID dessa imagem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos omitir aqui e através do if a gente consegue omitir essa informação da resposta. Então, quando o Go for fazer o marshal desse objeto, ele vai excluir esse campo, que é isso que a gente quer. Aqui o nosso unique ID. Então, aqui string, JSON. Aqui a gente vai ter um URL. Esse URL, pessoal, ele também vai ser construído aí com uma propriedade computada. Por quê? Porque eu observei que ele também utiliza esse ID único para a construção dele. Então, eu vou reutilizar a mesma abordagem que a gente vai estar em breve implementando no modelo de artista. Então, vou vir aqui, vai ser URL. Temos o width, que vai ser int64, JSON width, height, int64, JSON height. Então, aqui a gente tem a nossa estrutura básica para o modelo de imagem. Vamos passar agora para o de usuário. O usuário também vai ser mais simples ainda, a gente só vai ter aqui um ID e o username. Então vai ser o ID, int64, JSON, aqui é o nosso ID, e aqui um username, string, um username, e aqui já está concluído também o nosso modelo de user. Vou voltar aqui para o artist, que é o nosso modelo, e vou definir aqui o método que vai computar essas nossas propriedades. Então aqui eu vou definir esse método aqui, artist, então vou chamar ele de compute. Beleza? E o que a gente vai precisar aqui computar? São esses 4 atributos. Eu vou começar aqui pelo URI, então aqui é fmt, sprintf, e aqui a gente vai ter a nossa constante, né, que aqui no caso é Spotify, artist, e aí o que vai variar é justamente esse ID único. E aqui eu posso, por exemplo, informar que é um string, e aqui o nosso ID único. Da mesma forma para o href, o external URLs, e o followers, o que é que a gente vai fazer? Quando a gente construir aqui o nosso objeto,
vocês vão perceber que a gente vai ter acesso a todos os usuários, né, que seguem ele. Nesse caso aqui, para exemplo, a gente vai estar utilizando essa abordagem, mas em aplicações de larga escala a gente utiliza outras abordagens. Aqui eu quero explorar, por exemplo, como a gente utiliza esses relacionamentos aqui de muitos para muitos, sem a utilização de uma biblioteca ORM que vai abstrair 100% do que está acontecendo aí para o developer. Vamos continuar aqui com o href. Então eu vou pegar aqui a API aqui do Spotify, o URL dela, que vai ser a.uid também. E .external URLs. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Lá ele tem um mapa que ele coloca o Spotify, que eu vou colocar só como um array mesmo. Beleza, pessoal? Só para a gente estar avançando aqui mais rápido. Vou pegar aqui o endereço. A gente também vai ter aqui um printf. Aqui eu vou passar a nossa string, que vai ser a nossa variável de ID único aqui, né? Que é essa propriedade do artista. E aqui o followers, o que acontece? Aqui a gente tem acesso ao atributo aqui de imagem. Tem aqui os users, certo? Então a gente vai simplesmente fazer aqui uma contagem nos nossos users. Que isso a gente vai construir o objeto e claro, né, como esse objeto vai estar construído lá em memória, a gente consegue fazer essa conta aí da quantidade de seguidores. Tranquilo? Então aqui a gente terminou o nosso compute e aí agora a gente vai avançar para o compute do image. Então vamos criar aqui o método compute no nosso image. Compute. E aqui vai ser o URL. Vai ser um fmt.printf. Vou pegar aqui o endereço da CDN do Spotify. Vou passar a nossa string aqui, que no caso vai ser o ID único da imagem. Tendo concluído aqui os nossos models, o que a gente vai fazer? Vamos agora criar o repositório que vai efetivamente pegar nesses modelos e apresentar ali como uma resposta à requisição do cliente. Vou criar esse pacote chamado repositories. E aqui dentro, o que a gente vai ter? Vamos ter dois arquivos. Um vai ser o artist.go e o outro, vou criar rapidamente também, artist.psequel.go, que aqui vai ser a implementação concreta aqui do interface que a gente vai criar aqui no artist.go. Então, aqui vai ser repositories e aqui a gente vai ter a nossa interface. Type artist interface. E aqui a gente vai ter um único método, beleza, pessoal? Então aqui get by UID. Então a gente vai ter um UID, vai ser um string, e aqui vai retornar o model de artist e um erro. Então a gente vai precisar implementar essa interface aqui no nosso artist.psequel. Por quê? Porque a gente vai fazer essa inversão de dependência. A gente vai passar essa interface para o nosso handler. No caso, ele vai esperar isso, né, no construtor. A gente vai daqui a pouquinho atualizar o construtor de handler, artista, para receber essa interface, que no caso vai receber ali o objeto concreto do pSQL, mas depois a gente pode alterar. Inclusive você pode fazer isso, né? Você pode fazer a implementação com MySQL, com SQLite, com MongoDB, com qualquer banco de dados aí que você tem interesse em estar, né, trabalhando e aprendendo mais sobre, apenas fazendo, né, a implementação do getByUID. Vou voltar aqui, então, package, repositories, type, artist, e aqui vou chamar de PostgreSQL struct. E o que é que ele vai ter aqui? Ele vai ter um ponteiro para o SQLDB, né? Que aqui vai ter a conexão com o nosso Postgres. Então aqui vai ser um func new artist
Postgre SQL. E aqui a gente vai receber SQL.db, que vai ser o que a gente criou lá no nosso main.go. E aqui o que acontece? A gente vai retornar um artist. Então, se a gente vir aqui, return artist.sql, db, aqui de database, vocês já podem observar que já está tendo informação aqui na tela, né? O artist PostgreSQL não implementa, né, aqui esse método getById. Então vamos implementar aqui esse método func. Aqui é o nosso repository artist PostgreSQL, aqui getByUID. Então a gente vai ter aqui o nosso UID. A gente retorna aqui artist ou um erro. Então vamos fazer aqui o seguinte, return, apenas para título de exemplo aqui, e agora aquela mensagem de erro já não existe mais. Por quê? Porque a gente já fez aqui a implementação, né, do nosso método. Agora a gente precisa efetivamente implementar, fazer a consulta. A gente vai criar a nossa query que vai buscar todas essas informações que estão sendo requisitadas ali pelo cliente. Então bora lá criar a nossa query. Então o que é que vai acontecer aqui? Então a gente vai ter aqui a nossa query, que vai ser um select. Aqui eu vou ter o seguinte, vou ter um artist ID, vou ter um artist name, vou ter aqui o artist popularity. Já defini aqui, tá, um alias. A gente vai definir esse alias daqui a pouquinho. A gente também vai ter a imagem, que vai ser... Vou fazer assim, vou deixar aqui para ficar melhor identado. O image ID, o image UID, o image width e o image height. E também a gente vai ter aqui user ID e um username. Então, from artists, que é a nossa tabela, a gente vai dar um alias aqui da letra A. Vamos fazer aqui agora 3 left joins, beleza? Então, left join images, aqui vai ser i.on a.id é igual a i.artist id. Left join artist user, que a gente tem essa tabela também lá, que faz esse relacionamento com os usuários. Aqui eu vou chamar ela de artist user, aqui on artist id é igual aqui artist id, que é no caso do artist user. E aqui o left join users user id id. Aqui o where. Então a gente vai fazer aqui a nossa consulta sendo estritamente igual ao UID que está sendo providenciado aqui, né, pelo nosso parâmetro. Então aqui vai ser o seguinte, aqui a gente vai ter um identificador para fazer aqui o bind param do Postgres, para, claro, né, a gente não sofrer nenhum tipo de SQL injection. Continuando, a gente precisa fazer essa query aí no banco de dados. Então, vou fazer o seguinte, aqui vai ter rows e aqui um erro. Então, aqui nosso repository.db, que a gente tem aqui essa conexão, e aqui uma query. Então, query, aqui é o nosso argumento. Então, nosso argumento aqui, pessoal, que a gente está identificando com um sinal de dólar e 1, vai ser justamente esse UID. If erro is different than new, vamos retornar aqui models artist e aqui um erro. Vou descer um pouquinho mais aqui para melhorar a visibilidade da tela. E aqui vamos fazer um defer rows.close. Beleza? Então, o que acontece aqui agora, pessoal? Agora a gente já vai começar a construir esse objeto de artista. Eu vou fazer o seguinte, vou definir aqui var artist, sem models artist, e aqui a gente vai começar a iterar rows.next, que a gente vai
iterar aí linha a linha, e aí a gente vai fazer o scan, né, a gente vai fazer o scan desses registros que estão vindo do banco de dados. Então aqui a gente vai ter o seguinte: a gente precisa também, lembrando, construir dentro desse artista as imagens e os usuários. Então já vou definir aqui o seguinte: como a gente está fazendo aqui esse left join, então quando a gente fizer essa consulta, né, várias vezes a gente pode ver a mesma imagem, né, no caso o usuário, né, alguns identificadores eles podem se repetir justamente porque a gente está fazendo uma associação entre essas diversas linhas, né? Então a gente está buscando tudo isso que realmente a gente tem de associação com o banco. Então, para a gente garantir que a gente vai estar construindo esse objeto de forma única, né, sem informações repetidas, eu vou criar aqui dois mapas. Um mapa de imagens, images, make map. Aqui o que é que eu vou fazer? Vou usar aqui o int64, que é do próprio o ID que a gente vai ter da imagem, e aqui eu vou ter users make map. Vamos seguir aqui a mesma abordagem. int64 e aqui vai ser um struct. Beleza, pessoal? Por quê? Porque se a gente definisse aqui, por exemplo, algum tipo de dado, né, sei lá, até um boolean, a gente já ia precisar armazenar, né, esses bytes aí em memória. Então a gente precisaria ter isso reservado aqui, como está utilizando um struct em branco, a gente tem aí alguns ganhos, né, como por exemplo, não precisa estar alocando isso lá em memória. Então aqui eu vou fazer o seguinte: quando a gente começar a iterar, a gente vai precisar definir também dentro de cada iteração uma imagem e um usuário. Por quê? Porque um artista ele pode ter ali várias imagens, né, vários usuários associados a ele. Então eu vou fazer o seguinte: vou definir aqui dentro var image models image e aqui var user models user. E aqui, na hora que a gente vai fazer, né, essa associação do rows.scan, que a gente vai agora efetivamente associar a informação que a gente tem lá no campo do banco de dados com o atributo desse struct, vai ser feito, né, aqui agora. Então ele já informa aqui, ele vai copiar as informações, né, dentro lá do valor do nosso objeto, beleza? Então através aqui de um ponteiro. Então a gente vai passar o primeiro aqui, vou até quebrar uma linha. Então aqui vai ser artist, ponto, aqui id, e artist, ponto, uid, popularity. E aqui, no caso, a gente vai fazer o seguinte: como a gente tem um array de texto, no caso que a gente definiu para nossa tabela de artista, a gente vai usar o seguinte aqui: a gente vai usar essa função aqui, pq.array, e ela já vai transformar aí o que a gente tem lá de informações dos gêneros para o tipo aí esperado, que é esse array de string. Então aqui a gente já tem, né, informações sobre o artista, mais abaixo vai ser informações sobre imagem e usuário. Então image.id, image.uid, image.width, image.height. Aqui agora user.id, user.username. Beleza? Uma observação aqui, pessoal. Haverá cenários, né, dependendo de como você está alimentando o banco de dados, né, o estado atual do banco de dados e as tabelas e esses relacionamentos, pode ser que você tenha ali um artista sem nenhum seguidor. E o que é que isso vai acontecer? Quando a gente for fazer essa associação aqui em Go, e ele receber null, ele não vai funcionar, ele vai quebrar. E para isso a gente pode estar utilizando, por exemplo, né, o SQL null, por exemplo aqui, vamos supor var user_id seria SQL.null, e aqui, por exemplo, um int64, e aí você poderia verificar se tem esse valor e não tem. Então fica aí para você estar melhorando o projeto, utilizando aí
o SQL null para garantir que caso você não tenha esse relacionamento, não quebre na hora que estiver escaneando e atribuindo o valor para cada atributo. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou verificar if error is new, novamente return models.artist. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar a associar, né, as imagens aqui, aí os usuários. Então, if, o que eu vou fazer aqui? Found, é se ele encontrou em imagens, aqui image.id. Caso ele não encontrou, então, aqui found, vamos aqui simplesmente atribuir. Então, aqui não vírgula, aqui são 2 pontos. Então vai ser images, image.id, igual aqui struct. Então vamos colocar aqui esse image ID no nosso mapa de images. Vamos expandir, tá? Vamos justamente criar aqui e chamar a nossa computed property, né? Para construir o URL da imagem. Então aqui vai vir um image.compute e aqui agora artist.images vai ser igual append artist images e aqui a imagem, né? O objeto aqui de imagem que a gente tem nessa iteração. Mais abaixo vai funcionar de forma muito similar aqui, found users user.id not found. Vamos então adicionar esse usuário. Users user.id é igual a struct artist.users igual aqui append artist users e aqui o nosso user. Beleza? Mais abaixo, o que a gente vai fazer aqui? If error, aqui rows.error different than new. Então return models.artist e aqui o nosso erro. Caso contrário, vamos também computar as propriedades do nosso artista. Então artist.compute e aqui a gente pode retornar o nosso artista e nenhum erro foi encontrado. Então aqui, pessoal, a gente já implementou o nosso repositório de artista e agora a gente precisa efetivamente chamar no nosso render de artista para retornar a informação para o cliente. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o Artist Handler e aqui eu vou adicionar a seguinte alteração. Vou adicionar aqui, ó, o nosso repo, que vai ser um repositories.artist. Então aqui é a nossa interface. E aqui a gente vai ter um repositories artists e aqui a gente vai, né, atribuir para o nosso new artist. Aqui a gente já vê que já está vermelhinho, ó, porque a gente vai precisar, né, passar essa dependência para o nosso render. Vou voltar aqui para a gente passar essa dependência que o nosso artists handler precisa. Então aqui vai ser artist repository. Então aqui repositories.new PostgreSQL. Então aqui agora a gente está criando, né, esse objeto que é o objeto concreto que implementa esse método que é o nosso artist interface exige. Então vou passar aqui o artist, que é o que o nosso render espera, e aqui é o que a gente vai ter. Aqui a gente vai ter o nosso banco de dados aqui, a conexão com o Postgres, então o nosso DB. Tranquilo, pessoal? Vou até quebrar uma linha aqui e a gente pode observar que a gente tem, né, o nosso repositório de artista, nosso handler de artista e aqui o nosso endpoint de artista que está utilizando aqui o artists handler. Vou voltar para o nosso handler e aqui agora a gente vai implementar, né, o endpoint, né, o handler que vai responder a chamada desse endpoint. A gente vai ter artist e aqui um erro. Então handler
.repo, que é o nosso repositório, get by UID. A gente vai pegar aqui o parâmetro nomeado, esse parâmetro nomeado aqui, que a gente chamou de UID. Então, aqui vai ser r.pathValue, que o UID. If error is different than new, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente .writeHeader, aqui http. Vou dizer aqui que é um status bad request. Você poderia fazer algumas outras verificações aqui também, tá pessoal? Por exemplo, se não achar, né, algum for not found, a gente pode também implementar aqui um 404 e aí sucessivamente. Isso aí fica para vocês estarem implementando. Aqui vou retornar já para não continuar aqui o processamento do handler. E aqui eu vou fazer o seguinte: response error JSON.Marshall. Vamos fazer o Marshall aqui do artista que a gente recebeu. If error is different than new. Então aqui write header, que é http. Vou colocar também aqui um bad request. E aqui return. Abaixo write. Aqui eu vou fazer o seguinte: aqui eu vou chamar um header. E aqui eu vou setar o content type. Por quê? Porque o content type é JSON. Application JSON. Vamos escrever no nosso response writer a resposta. Beleza, pessoal? Então aqui vocês podem observar que o nosso handler está implementado. Então bora lá, bora realizar aqui uma requisição para ver a nossa API em execução. Então bora fazer o seguinte, bora testar aqui a aplicação. Vou vir aqui, vou fazer um request. Como vocês podem observar, já está dando aqui um bad request. Mas aqui a gente não tem nenhuma informação. Então como é que a gente pode aprimorar isso aqui? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos introduzir inclusive aqui um logger melhor, né? Que a gente vai estar utilizando aqui o islog, né? Que é da própria biblioteca padrão aí do Go, já que a gente não tem nenhum log aqui. Então é uma oportunidade para a gente entender o que foi que aconteceu, né? Porque não está funcionando. Então vou definir aqui o logger e aqui vai ser islog.new JSON-handler. Aqui vamos mandar para o standard out, que a gente vai conseguir ver isso no nosso terminal. Aqui islog handler options e aqui o level vai ser islog.levelDebug. A gente pode estar aplicando de acordo com o ambiente, né? A gente pode ter uma variável de ambiente, por exemplo, e aí a gente vai definir qual vai ser o nível que a gente vai estar mostrando nosso log de acordo com essa variável de ambiente ou algum arquivo de configuração também, tá bom? Nesse caso aqui, vamos deixar, como a gente está em desenvolvimento, o level debug. Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui no nosso artist e vou fazer o seguinte, que ele vai estar esperando o nosso logger. Então, logger, esse é um logger, e aqui ele espera também esse logger, logger, aqui logger, e aqui a gente vai agora fazer o seguinte, handler.logger. Aqui pode ser debug, get artist by UID. Aqui fazer o seguinte, slog. Que vai ser um string, né? Que a gente poderia estar enviando isso aí para algum agregador de logs. Então a gente vai estar mandando isso para o terminal, né? O ambiente pode já ter alguma ferramenta ouvindo e capturando isso e enviando lá para uma aplicação de log centralizado aí para facilitar o nosso debug, por exemplo, quando é algo em produção. E aqui eu faço o seguinte, vai ser o UID, né? Que a gente quer saber justamente esse path value, que esse ID, no caso aqui, não foi encontrado ou que está dando problema. Aqui vai ser UID. Faz o seguinte, deixa eu quebrar uma linha aqui para ficar melhor da gente visualizar. E aqui mais abaixo, aqui slog.n, e aqui vai ser
qual foi o erro que aconteceu aqui, né? Aqui eu vou fazer o mesmo para esse Marshall aqui, tá? Então, por exemplo, debug, poderia ser info também, tá, pessoal? Aqui é só para colocar aqui, na verdade, info. Ou na verdade aqui nem info, na verdade aqui é erro. Beleza? Então aqui erro. Então, aqui Marshall Artist. Então foi assim, vou pegar aqui para ser mais rápido. Beleza? Então a gente está aqui já lançando aqui esse log de erro da nossa aplicação. Tranquilo? Vamos então voltar e executar aqui a aplicação novamente. Então já está dizendo aqui que tem um erro, porque a gente não passou a nossa dependência aqui. Então tem aqui a dependência do logger. Vamos voltar e vamos executar a nossa aplicação novamente. Então ele já está executando aqui, depois a gente pode até alterar para ele usar o nosso logger. Vou fazer um request, vou voltar aqui no HTTP, fazer um request e aqui ó o que aconteceu. Expected 10 destinations, arguments scam, not 11. Então a gente com certeza fez alguma coisa de errado que não está certa. Vamos voltar no nosso repository e aqui vamos analisar, beleza, pessoal? O que foi que aconteceu aqui? Por que a gente está passando mais que efetivamente o necessário? Então, aqui o que foi que aconteceu? Eu esqueci de passar o artist e o ID, beleza? Então, ele está dizendo aqui, ó, no log, extremamente importante a gente analisar, ó, que ele, no caso, esperava 10, mas a gente passou aqui, ó, o UID, que no total seriam 11. Então, vou parar aqui e vou executar de novo aqui a nossa aplicação. A aplicação está executando. Vou voltar aqui no HTTP e fazer um request. E agora a gente tem, né, a resposta conforme esperado. Inclusive, ó, aqui estão os gêneros, o array, né, no caso a URI do artista, que a gente computou isso, né, lá com o nosso método compute, são propriedades computadas, aqui o href, external URLs, aqui a quantidade de followers, né, que lembrando o Full Fighters aqui, ele tem 5, né, usuários, né, associados. No caso, vamos pegar aqui o outro, que é o de Chico Sainz, que no caso seriam 3. Então eu vou voltar no Artists, então o ID é esse aqui. Volto no HTTP, vou passar aqui esse ID, fazer a request, ele pegou lá, ó, então ele já retorna e aqui nós temos os 3 seguidores conforme esperado. Então eles estão inclusive aqui, beleza? Aqui a gente tem as imagens também já utilizando aqui a própria CDN do Spotify. Beleza, pessoal? Então, só voltando aqui, ó, fazer só mais uma alteração, que é, vamos chamar aqui o nosso próprio logger, né? Então aqui vai ser logger, ponto, aqui info, application is starting. Só que o que a gente vai fazer aqui agora? Vou fazer o seguinte, slog, ponto, string, e aqui a gente vai ter port, e aqui também a porta que a gente está utilizando. Vou voltar aqui rapidamente no terminal. E aí você já vê que é um log estruturado, né? A gente tem esse log que é o anterior e esse que é estruturado. Então, para um sistema de log ingerir essa informação estruturada, fica muito mais fácil, né? Porque a gente sabe que ele vai seguir o formato aí de JSON e a gente vai ter, né, algumas propriedades. Por exemplo, a gente tem o tempo, aqui a gente tem o level, aqui a mensagem e aqui a porta da nossa aplicação. Vou mostrar também aqui uma outra ferramenta bem legal que eu gosto de usar, que é o Go, assim, ó, que a gente tem aqui, né, para rodar a nossa aplicação. A gente tem aqui o Go com um W no final. Vou executar aqui. E qual é a diferença, né? A gente ainda tem esses dois. Ele vai fazer aqui um live reloading. Então, vou voltar, vou apagar esse aqui, ó, e vou salvar.
partir da medida que eu salvo, ele automaticamente já inicia a aplicação. Então vocês podem observar que já não tem mais aquele outro, e só é o único log, que é esse log que está aqui. Então vamos fazer uma requisição novamente para o endpoint, tudo conforme a gente esperava. Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu abordar aqui nesse vídeo informações e conteúdos aqui bem relevantes, né, para a nossa caixa de ferramentas como desenvolvedor. A gente viu como a gente pode estar implementando aí e criando objetos que têm relacionamento de um para muitos ou de muitos para muitos, sem a necessidade de um ORM. Já utilizando aí o novo, né, roteamento aí do Go, então a gente passa aqui um parâmetro nomeado, né, a gente define aqui algumas variáveis de ambiente, utilizando também o novo logger aí do Go, né, que é o slog, que já é da própria biblioteca padrão. A gente se conecta no PostgreSQL, né, então inclusive a gente tem aqui algumas migrations que eu já criei, né, para facilitar no desenvolvimento. Por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Lembrando, cada arquivo desse, né, cada conteúdo que é criado, também há a oportunidade de você fazer as melhorias, né? E, por exemplo, uma das melhorias é se vier nulo aqui, né? O que é que a gente vai fazer? Aqui a gente tem um SQL null int, que a gente pode utilizar aqui e efetivamente atribuir nulo caso não tenha nenhum relacionamento. Mas isso aí fica para você estar desenvolvendo e aprimorando aí suas habilidades como desenvolvedor. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta. Te vejo no próximo vídeo.